No Oriente Médio, sob a vigilância silenciosa dos satélites, as fronteiras de 3 antigas potências parecem se dissolver em um corredor estratégico que aponta, inevitavelmente, para o coração do Oriente Médio, o ruído das lagartas de aço. Sobre a areia do deserto, ecoa um ritmo marcial descrito com precisão cirúrgica há mais de 2.600 anos por um observador exilado na Babilônia. Uma questão inquietante paira sobre os corredores diplomáticos ao observarmos nações historicamente rivais formarem uma coalizão que desafia toda a lógica das relações internacionais contemporâneas. Nós estamos prestes a investigar um dos textos mais fascinantes e complexos da antiguidade, que descreve uma manobra militar vinda dos confins do norte, envolvendo uma confederação específica de nações. Para compreender a profundidade do cenário atual, é necessário retirar as camadas de poeira dos manuscritos de Ezequiel e identificar quem são os atores descritos nos capítulos 38 e 39. A profecia não utiliza os nomes modernos dos países, mas sim suas designações ancestrais, baseadas na genealogia das nações conhecida no mundo antigo. E, registrada em Gênesis 10, o texto bíblico menciona Gog da terra de Magog como o príncipe soberano de Meseque e Tubal liderando uma vasta coalizão, que inclui a Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer e a casa de Togarma. A arqueologia e a história antiga nos fornecem as chaves para decodificar essas nomenclaturas geográficas, que apontam para territórios ocupados hoje por potências nucleares e regionais. O historiador grego Heródoto e o judeu Flávio Josefo associaram frequentemente Megag aos povos citas que habitavam as vastas estepes ao norte do Mar Negro e do Mar Cáspio na atual Federação Russa. A expressão hebraica Yarketais Tafon, utilizada por Ezequiel, traduzei literalmente como os confins do norte ou as partes mais remotas do norte, tomando Jerusalém como ponto de referência geográfica. Ao traçarmos uma linha reta ao norte de Jerusalém, atravessamos a Turquia e chegamos inevitavelmente a Moscou, confirmando a localização geográfica da potência liderada pela figura enigmática de Gog, Meseque e Tubal. Aparecem nos registros assírios como os povos Mushki e Tabal, que habitavam as regiões montanhosas da Anatólia Central e Oriental, correspondentes à atual Turquia moderna. A menção da Pérsia é talvez a identificação mais direta e inequívoca de todo o texto profético, pois o nome do país permaneceu inalterado até 1935, quando passou a se chamar Irã. O que torna esta profecia um documento de análise geopolítica impressionante é o fato de que, historicamente, estas nações raramente estiveram do mesmo lado, em conflitos militares ou interesses econômicos. A Rússia e o Império Otomano travaram inúmeras guerras pelo controle do Mar Negro e do Cáspio, enquanto a Pérsia mantinha sua identidade xiita, distinta do califado sunita turco. No entanto, o cenário do século XXI apresenta uma anomalia histórica onde Moscou, Ankara e Teherã alinham seus interesses estratégicos na Síria e no Cáucaso de forma sem precedentes. Ezequiel descreve que esta coalizão seria formada não apenas por vontade própria, mas como se ganchos fossem colocados em seus queixos, arrastando-os para um conflito que talvez não planejassem inicialmente. Esta metáfora visual dos ganchos sugere uma compulsão estratégica ou uma necessidade econômica irresistível que força essas potências a se moverem em direção às montanhas de Israel. Observamos hoje a dependência mútua entre essas nações em setores de energia, tecnologia militar e controle de rotas de gás natural, criando uma teia de cooperação que cimenta a Aliança do Norte. A Turquia, que por décadas foi um baluarte da OTAN e aliada do Ocidente, tem demonstrado uma guinada histórica em direção ao leste, buscando parcerias cada vez mais profundas com a Rússia e o Irã. O texto profético menciona Gomer e a casa de Togarma, também localizadas na região da Ásia Menor, reforçando a participação total da Península Anatólica nesta CBF militar futura. A precisão com que um profeta do século VI a.C. descreveu um alinhamento político que só faz sentido no contexto moderno é um dos grandes mistérios da arqueologia bíblica. Não se trata apenas de nomes em um mapa antigo, mas de uma descrição detalhada de motivações que incluem a busca por espólios
e o controle de uma terra que se recuperou da espada. Israel é descrito na profecia como uma nação que foi recolhida dentre muitos povos e que habita segura em cidades sem muros, uma imagem que reflete a prosperidade e a abertura da sociedade israelense moderna. A descoberta de vastas reservas de gás natural no Mediterrâneo Oriental transformou Israel em um ator energético regional, atraindo os olhares cobiçosos de nações sedentas por recursos. A geopolítica do gás e do petróleo se encaixa perfeitamente na descrição de Ezequiel sobre os povos que vêm para tomar o espólio e arrebatar a presa em um movimento rápido e avassalador. Enquanto o norte se mobiliza, o texto menciona o protesto diplomático fraco de Sabá e Dedã, identificadas como as nações da Península Arábica, possivelmente lideradas pela atual Arábia Saudita. Esta divisão entre o bloco do norte liderado por Megag e o bloco sunita do sul, alinhado com o ocidente, reflete com exatidão as tensões atuais entre o eixo chiteruso e os estados do Golfo. É fascinante notar como as alianças descritas no papel envelhecido dos rolos do Mar Morto se materializam nas manchetes dos jornais e nos relatórios de inteligência militar de nossa era. A presença militar russa na Síria estabeleceu uma fronteira direta com o norte de Israel, criando o corredor terrestre que conecta Teherã ao Mediterrâneo, passando por Bagdá e Damasco. A arqueologia confirma que as rotas de invasão do norte sempre foram os caminhos preferenciais dos impérios que buscavam controlar a ponte terrestre entre a África e a Eurásia. Ezequiel visualizou uma tempestade que se levanta dos confins da terra, cobrindo a região como uma nuvem escura, composta por muitos povos e um exército inumerável equipado e preparado. A linguagem utilizada não é de um conflito de escaramuças fronteiriças, mas de uma operação militar em larga escala, destinada a alterar o equilíbrio de poder global de forma definitiva. Ao analisarmos a história, percebemos que as palavras registradas nos textos sagrados carregam um peso de realidade que transcende a mera literatura religiosa ou o mito fundacional de um povo. Para aqueles que desejam compreender como a história antiga ilumina o nosso presente e revela o poder das declarações proféticas, eu recomendo profundamente o Flipbook. As palavras têm poder. Este material exclusivo explora como decretos, profecias e registros históricos moldaram a realidade que vivemos hoje e oferece uma perspectiva única sobre a intencionalidade da história. Voltando ao cenário de Ezequiel 38, percebemos que a motivação divina por trás deste evento é demonstrar sua santidade aos olhos de muitas nações através de uma intervenção sobrenatural. O texto afirma que quando Gog pisar na terra de Israel, haverá um grande tremor e as forças da natureza se voltarão contra os invasores em um cenário de caos que anula a superioridade tecnológica. Não estamos falando de previsões vagas de fim de mundo, mas de um roteiro geopolítico que detalha o posicionamento de nações específicas antes de um evento cataclísmico. A insistência do Irã em cercar Israel com proxies e a necessidade da Rússia de projetar poder no Oriente Médio criam as condições perfeitas para o cumprimento literal desta antiga visão. A Turquia, sob uma liderança que busca reviver a glória otomana e o califado islâmico, encontra na aliança com o Norte a alavanca necessária para expandir sua influência regional. O que a arqueologia nos ensina é que impérios ascendem e caem, mas os padrões geográficos e as identidades espirituais das nações tendem a persistir através dos milênios, de forma surpreendente. A Pérsia nunca deixou de ser Pérsia em sua essência imperial, assim como a região de Magog nunca perdeu sua vocação para projetar poder militar sobre as terras mais quentes do sul. O observador atento não vê essas movimentações como coincidências aleatórias, mas como peças de um xadrez cósmico sendo movidas por uma mão invisível que guia a história para seu ápice. A neutralidade analítica nos obriga a reconhecer que a probabilidade de tal aliança tripartida se formar por acaso, após séculos de rivalidade, é estatisticamente insignificante. O cenário está montado com uma precisão que faria qualquer estrategista militar moderno questionar a fonte de informação que o profeta Ezequiel possuía há 26 séculos.
As montanhas de Israel, que permaneceram desoladas por tanto tempo, agora florescem e se tornam o centro das atenções globais, exatamente como foi predito nos oráculos antigos. O gancho no queixo pode ser uma crise econômica, uma oportunidade militar súbita ou uma provocação geopolítica que ative os tratados de defesa mútua entre essas potências do norte. Nossa função aqui não é marcar datas ou espalhar o medo, mas sim observar com sobriedade os sinais dos tempos através das lentes da história e da arqueologia bíblica séria. A convergência entre a profecia escrita e a realidade política é um testemunho silencioso de que a história não é cíclica nem aleatória, mas linear e dirigida a um propósito final. À medida que as sombras se alongam sobre o Oriente Médio, o eco das palavras de Ezequiel ressoa com uma clareza perturbadora, convidando-nas a refletir sobre a fragilidade dos impérios humanos. Onde a diplomacia falha e a força militar se impõe, resta a certeza de que há um roteiro pré-estabelecido que nenhuma nação pode alterar, por mais poderosa que seja seu arsenal. Se você deseja aprofundar seu entendimento sobre como as escrituras antigas decodificam a realidade moderna e trazem esperança em tempos de incerteza, conheça o Flipbook. As palavras têm poder. O link está fixado no primeiro comentário para que você possa adquirir este conhecimento transformador e apoiar nossa produção de conteúdo documental e investigativo. Enquanto o mundo observa com apreensão o desenrolar dos fatos, nós permanecemos vigilantes, estudando o passado para compreender as pegadas do futuro que já estão marcadas na areia da história.